nós encontramos Jesus diante de uma cena. E eu gostaria, antes de fazer uma meditação maior e mais profunda desse evangelho, que você revivesse de fato aquilo que Jesus passou naquele dia. É importante que a gente entre em profundidade no clima do evangelho, para que nós possamos realmente encontrar aquilo que é a mensagem que o Senhor tem para nos dar. Jesus, ele passou a noite no Monte das Oliveiras. E nós talvez nos perguntemos, mas por que Jesus passou a noite no Monte das Oliveiras? A resposta nos dá a tradição da igreja. Não está na Bíblia, mas a tradição nos diz que João Marcos, o autor do Evangelho de Marcos, João Marcos, ele era de uma família bastante rica, que tinha uma propriedade, uma pequena chácara lá no Horto das Oliveiras. E Jesus, que era amigo da família, costumava ir lá. Os mesmos que possuíam esta chácara lá no Horto das Oliveiras eram aqueles que possuíam uma casa, um sobrado, que depois, mais tarde, foi conhecido como cenáculo, né? Aquela sala superior do cenáculo, onde aconteceu o Pentecostes, onde aconteceu a última ceia, era uma propriedade também desta família de João Marcos. Tudo isso nos conta a tradição da igreja. Então é interessante ver Jesus que vai para o Monte das Oliveiras, porque era um local que Jesus estava habituado a visitar, porque era de uma família conhecida, e ali ele passou a noite certamente em oração. E Jesus nos mostra aquele madrugador, né? O evangelho de hoje nos diz: Jesus saiu, ao clarear do dia ele voltou ao templo. Podemos imaginar Jesus que sai do Monte das Oliveiras e desce o vale para subir novamente a montanha em Jerusalém. Então, na realidade, nós temos aqui duas montanhas. De um lado, a montanha das Oliveiras, né? E do outro lado, a montanha de Jerusalém. E nesse vale, Jesus passou por um caminho onde estavam sepultados os grandes profetas. Jesus chega ao templo e Jesus fica ali, no átrio do templo. É interessante nós sabermos que Jesus, ele não entrava no templo, como ninguém entrava no templo naquela época. Naquela época só entravam no templo os sacerdotes. Somente os sacerdotes entravam no templo. Os fiéis, em geral, eles ficavam no átrio. E é por isso, né, que Jesus então pode se abaixar e fazer traços no chão, escrever no chão. Muita gente se pergunta, mas se Jesus estava no templo, como é que ele escreveu no chão? Não é? Isso também faz parte de compreender mais profundamente o evangelho de hoje. Jesus não estava dentro do templo, ele estava no átrio, porque Jesus nunca entrou no templo. Ninguém entrava no templo, só entrava no templo o sacerdote. É por isso que quando Jesus morre na cruz, o evangelho nos diz que o véu do templo se rasgou de cima até embaixo. Isso quer dizer o quê? Que dali para frente agora todos podemos entrar na casa do Pai, todos podemos estar presentes na casa do Pai. Então isto também já nos serve para a nossa espiritualidade. São pequenas curiosidades, mas que já servem para nos alimentar da palavra de Deus, dessas pequenas curiosidades. E Jesus se põe ali no átrio do templo, onde o povo caminhava, passava ali e começa a ensinar. O povo já começa a ir ao redor dele, ele se senta na posição de mestre, de rabi, que vai ensinar, e começa a ensinar. Naquele momento, no meio da multidão, uma confusão. Claro, uma confusão, porque vocês imaginem, a pobre mulher que foi surpreendida em adultério, ela não foi levada com toda gentileza até onde Jesus estava. Não, ela foi arrastada, e como era costume na época, ela certamente foi arrastada pelos cabelos. Então imaginem aquela cena daquele grupo de homens violentos levando aquela mulher arrastada. E guarde bem esse detalhe: arrastada até a presença de Jesus. Esta mulher arrastada, podemos imaginar, certamente ensanguentada, suada, talvez até, de uma certa forma, mal vestida, porque se ela foi pega em flagrante, não teve muito tempo de se vestir, só de jogar uma roupa no corpo, e foi arrastada até Jesus. Por que não foi levado também o homem?
Não sabemos. Se foi flagrante delito, também o homem estava lá. Também ele merecia a morte, segundo a lei dos judeus. Por que não foi levado também o homem? Nós não sabemos. Talvez a explicação seja aquela que nós ouvimos na primeira leitura de hoje, né? Que os velhos deram na primeira leitura, que o homem, sendo mais forte, escapou. Não conseguimos segurá-lo. Não sabemos. Nós saberemos no céu esse pequeno detalhe. Mas imaginemos aquela mulher. E Jesus então toma uma atitude. E qual é a primeira atitude de Jesus? É se baixar e começar a fazer traços no chão. A nossa tradução, né, a TEB, ela traz justamente esta realidade. Jesus fazia traços no chão, porque é realmente isso que Jesus fazia. Jesus não se pôs a escrever. Às vezes alguns pregadores, né, dizem que Jesus se baixou no chão e começou a escrever os pecados daquelas pessoas que estavam ali reunidas. Não, não é necessário imaginar isto. Pode ser que Jesus tenha feito isto. Não estou negando. Saberemos no céu, né? Mas o fato é que o que está escrito no Evangelho é que Jesus se pôs a riscar no chão. Rabiscar no chão. Esse é o verbo que está lá, no original grego. Então Jesus se pôs a rabiscar no chão. Por quê? Muita gente se pergunta, mas por quê? Mas é muito simples. Por que Jesus se pôs a rabiscar? Para que as pessoas se acalmassem. Ele, com aquele gesto que desconcertou as pessoas que estavam ali, ele fez um gesto para que as pessoas se acalmassem. Porque imaginem aqueles homens esbaforidos, aquela mulher na sua sofreguidão ali, tentando se livrar daqueles homens. De repente Jesus faz um gesto inusitado que ninguém esperava, se põe a fazer traços no chão. Fazendo isto, Jesus desconcertou a todos, mas ao mesmo tempo fez com que todos se acalmassem. E reinou aquele silêncio. O que será que ele está fazendo? O que é que deu nesse homem? Estavam ali, pediram a Jesus para julgar aquela mulher, e Jesus se põe a fazer traços no chão, justamente para desconcertá-los, para que eles se acalmassem. Mas vejam só que o Evangelho nos diz que Jesus, né, estava ali diante daqueles fariseus que queriam armar uma cilada. É isso que nos diz o versículo 6. Eles queriam armar uma cilada. Mas que cilada é esta para Jesus? A cilada é muito simples. E aqui novamente é necessário primeiro compreender profundamente o Evangelho para tirar a mensagem. Portanto, eu só estou simplesmente trocando em miúdos aquilo que o Evangelho nos diz. Por que uma cilada? Porque na época de Jesus, a Palestina, a área, né, a Terra Santa, onde Jesus morava, a Judeia, Israel, ali a Galileia, toda aquela região, estava ocupada pelos romanos. E os romanos, como invasores, eles deram uma lei para os judeus. Olha aqui, vocês podem fazer tudo, vocês não podem matar ninguém. Quem condena a morte aqui somos somente nós, os romanos. Somente nós podemos condenar a morte. É por isso que os judeus, quando prenderam Jesus, não sei se vocês notaram já esse detalhe, eles vão lá, eles arranjam testemunhas, eles fazem todo o processo, condenam Jesus, mas não podem matar Jesus. Por quê? Porque justamente os romanos não permitiam. Aí eles levam para Pilatos, Pilatos não quer saber da história, manda para Herodes, a Herodes manda de volta para Pilatos, aquela confusão toda. Por quê? Porque somente Pilatos é que de fato podia dar a ordem de mandar matar Jesus. Porque ele era o provedor, aquele que cuidava daquela região do Império Romano. Então vejam só, que aqui nós nos encontramos diante de um fato. Eles queriam armar uma cilada para Jesus. Por quê? Porque se Jesus dissesse, podem matar a mulher, os romanos estavam contra Jesus. Por quê? Porque Jesus não pode mandar matar ninguém. Mas se Jesus dissesse, não matem a mulher, os judeus diriam, você está contra a lei de Moisés. Então Jesus estava numa enrascada. Vejam que na primeira leitura que nós ouvimos, quem estava numa enrascada era a Susana. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come.
Ela não tinha para onde ir. Aqui, no Evangelho, né, a cena é a mesma cena de adultério, de acusação de adultério, mas o acusado é o próprio Jesus, e não a mulher. É ele quem está diante de um impasse. É ele que não tem escapatória. Então o que faz Jesus? Ele desconcerta todos os seus ouvintes ali presentes e começa a rabiscar no chão, para que eles se acalmem. Primeiro, Jesus se demonstra um grande psicólogo. Não adianta discutir com gente que está fora de si. Não adianta discutir com gente que está com raiva, né? E eu digo isso como conselho também para todos nós. Se você está diante de uma pessoa que está furibunda, de uma pessoa que está completamente irada, fora de si, não adianta você discutir com ela. Essa pessoa é como um bêbado. Você discute com um bêbado? Adianta discutir com um bêbado? Com um alcoólatra? Não adianta discutir, porque ele está com álcool na cabeça. Essa pessoa é como um bêbado, uma pessoa que está irritada, não adianta discutir com ela. Ela está bêbada de adrenalina, de uma outra droga que o nosso próprio organismo fornece, mas ela está fora de si. Deixa acalmar. Não adianta discutir naquela hora, deixa acalmar. Jesus deixou aquele povo acalmar mais ou menos. Mas aí, depois daquele silêncio, desconcertados, eles foram e começaram a insistir. Jesus nos diga, Jesus, verdadeiramente o que é que nós devemos fazer com essa mulher. Jesus então se levanta, ele ergue o olhar, olha para aqueles homens. Podemos imaginar com que olhar Jesus olhou para aqueles homens. Podemos imaginar com que olhar de misericórdia. Como Jesus olha para todos os pecadores e olha para nós. E diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Nós podemos dizer, mas que interessante essa frase de Jesus, mas é uma frase também fundamentada na Bíblia. Se você, principalmente você que está em casa e pode anotar, o livro do Deuteronômio, capítulo 17, versículo 7. Ele nos diz justamente desta tradição. Uma tradição de que as testemunhas, aqueles que presenciaram o fato, o delito, é que deveriam ser a primeira mão a jogar a pedra. Quando Jesus diz, jogue a primeira pedra, ele está se referindo a uma frase da lei que estava na cabeça daqueles judeus. Eu vou ler para vocês, Deuteronômio 17, versículos, vou começar no 6, porque aí tem mais sentido, mas versículos 6 e 7. Ele diz o seguinte: sua condenação à morte será feita mediante o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. É o caso ali, a mulher, ela foi arrastada, foi levada por algumas testemunhas, que pegaram em flagrante delito. Portanto, as testemunhas é que estavam lá. E ele continua: não haverá condenação à morte com base no depoimento de uma só testemunha. Deve haver mais de uma. A mão das testemunhas, atenção, a mão das testemunhas será a primeira a provocar-lhe a morte, depois a mão de todo o povo se encarregará de fazê-lo. Erradicarás o mal do meio de ti. Então vejam, a tradição era esta, e Jesus está ali diante dessa tradição. As testemunhas arrastaram aquela mulher até ali, e eles que eram testemunha, que viram o delito, deviam ser os primeiros a lançar as pedras, e certamente já tinham pedras nas mãos e já estavam prontos para apedrejar aquela mulher. Jesus diz: atire a primeira pedra. Você é testemunha do pecado dela, mas saiba, você é testemunha também do seu próprio pecado. Jesus aqui invoca o nosso testemunho contra nós mesmos. Você é testemunha do pecado dela, você viu o pecado dela, mas você também viu o seu pecado. Ela merece a morte, e você, o que merece com o seu pecado? E eles começam a sair, a começar dos mais velhos.
Não sei se aqui a explicação dos mais velhos saírem primeiro é porque os mais velhos é que tinham mais pecados. De uma forma geral a gente explica assim, mas talvez seja o contrário. Ou seja, os mais velhos mais ajuizados, mais conscientes do seu pecado. Por quê? Porque as pessoas mais velhas são aquelas pessoas que refletem mais, têm mais tempo de refletir. O jovem geralmente é meio estabanado, ele não pensa muito. Os mais velhos, mais ajuizados já começaram a sair. Talvez seja essa a explicação, porque na cultura de Jesus nós sabemos os velhos eram muito valorizados. Nós ouvimos na primeira leitura como o Daniel, né, sendo jovem, ele foi elogiado pelo povo. Como é que o povo elogiou Daniel na primeira leitura? Eles disseram: Deus te agraciou como um ancião, como um velho. Deus te deu a sabedoria de um velho. Então essa era a cultura de Jesus, não de desprezar o velho, mas de valorizar o velho. Talvez seja essa valorização de dizer, essa pessoa mais velha, ela tem mais sabedoria, ela enxergou, ela refletiu mais, por isso ela é a primeira a ver a enrascada na qual ele se meteu. Não sabemos se foi de fato isto. O fato é que Jesus se encontra ali sozinho com a mulher. E o que acontece? Jesus com a mulher se encontram, certamente o povo estava ali ao redor, mas o Evangelho quer enfatizar: Jesus ficou sozinho com ela. É isso que nos diz o versículo 9. É um sozinho, não um sozinho físico, porque havia toda a multidão ali ao redor, mas ele ficou sozinho num encontro de tu a tu. E então Jesus se encontra com ela. E Santo Agostinho, ao comentar esta passagem, ele tem uma frase muito bonita, que, por inspiração de Deus, do Espírito Santo, o Ricardo pronunciou hoje no ato penitencial. Essa frase de Santo Agostinho, que eu ia comentar no Evangelho. Ricardo já bateu minha carteira, já roubou minha frase. Isso não se faz, Ricardo. Mas, não fora brincadeira, é o Espírito Santo que confirma justamente que essa frase devia ser pronunciada hoje. Santo Agostinho diz: e então Jesus e a mulher ficaram ali sozinhos, a miséria e a misericórdia. A miséria se encontrou com a misericórdia. Os dois sozinhos, nessa solidão de um encontro da miséria com a misericórdia. É a frase de Santo Agostinho que eu gostaria que você revivesse no dia de hoje. E Jesus diz: ninguém te condenou? Ela diz: ninguém, Senhor. E aqui vem a frase do Evangelho que nós devemos guardar no nosso coração: eu também não te condeno, vai e doravante não peques mais. Muitas vezes nós ouvimos essa frase comentada simplesmente pela metade. Eu também não te condeno, ponto. Mas não foi essa a frase de Jesus. A frase de Jesus foi: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Por quê? Porque o mundo, de certa forma, também não nos condena, não é verdade? Quando nós pecamos, o mundo aplaude e não há nenhuma virtude nisto. Não basta não condenar. Não basta não condenar. É necessário também invocar a conversão daquela pessoa com a qual nós nos encontramos. Bom, até aqui foi todo o comentário do Evangelho de hoje. Eu gostaria de rapidamente, amarrar com uma reflexão para a nossa vida. Veja, meu querido irmão, minha querida irmã, que esta mulher foi arrastada até Jesus. Você se lembra muito bem desta cena que eu comentei. Como se chamavam estes testemunhas que arrastavam a acusada até o tribunal? Em hebraico, aquele que é testemunha e que acusa, o acusador, ele tem um nome: Satã. Nós estamos aqui diante dos satãs daquela mulher. Satanás é a mesma palavra dos acusadores que a arrastam até o tribunal. Arrastam até o tribunal e acusam o próprio pecado.
o pecado dela. E nós? Também nós somos arrastados por Satanás. Quem sabe até pelos cabelos, como aquela mulher foi arrastada. Mas, ó graça bendita, se nós conseguíssemos um dia que aqueles que nos arrastam nos arrastassem para Jesus. Oh, graça bendita, se o nosso Satã nos arrastasse para Jesus. E ele nos arrasta. E é a perdição dele. Por quê? Porque ao esfregar na nossa cara, na nossa cara a nossa miséria, nós podemos nos encontrar com a misericórdia. Com a misericórdia de Deus. Verdadeiramente. Com a misericórdia de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, deixe-se arrastar até Jesus nesta noite. E deixe-se encontrar ali com a misericórdia de Deus. Como aquela mulher se deixou encontrar com a misericórdia de Deus. Permita isto. Encontre-se com Jesus. O nosso Satã quer a nossa perdição. Mas nós temos um defensor neste processo. Nesse nosso julgamento. Temos dois defensores. Um é Jesus. O outro é o Espírito Santo. São os dois paráclitos que nos diz São João. São os dois defensores nesse processo em que somos arrastados pelo nosso Satã, mas somos defendidos por estes dois braços amorosos, que são os braços amorosos do nosso Pai Celeste. Vamos nos deixar acarinhar pelo Pai do céu. Não importa o nosso pecado. Não importa que pecado você tenha cometido, meu irmão, você está perdoado se você daqui para frente sinceramente quer abraçar a Deus. Deixe-se abraçar por esses dois braços, pelos nossos dois defensores, esses dois braços que nos defendem, o Espírito Santo e Jesus. São os braços do Pai. São os braços do Pai. Deixe-se abraçar por Ele. Ele quer isto. Ele quer que você se encontre com Ele verdadeiramente numa efusão de amor e de perdão. E aqui, a miséria que se encontra com a misericórdia é verdadeiramente a nossa salvação. É a nossa salvação. Por isso, meu irmão, não se deixe constranger. Não importa que pecado você tenha cometido. Não importa. O primeiro convidado de Jesus para o céu, sabe quem foi? Não foi a Virgem Santíssima na sua pureza. O primeiro convidado de Jesus para o céu foi um ladrão. Hoje estarás comigo no paraíso. O primeiro convidado e o primeiro a entrar no céu com Jesus foi um ladrão, para mostrar para você que tem lugar para você no céu. Não interessa que pecado você tenha cometido. Não interessa que desgraça, me permita, mas a palavra é esta mesma, que desgraça tenha acontecido na sua vida, não interessa, o Senhor quer lhe abraçar, o Senhor quer levar você com Ele. Permita-se ser levado por Jesus, não mais arrastado como por Satanás, mas arrastado, não abraçado pelos braços de Jesus. Esta é a grande mensagem que nós temos para você hoje. Acolha esta mensagem do abraço carinhoso, do abraço de Deus Pai, que com seus dois braços, Jesus e o Espírito Santo, quer lhe defender de todo acusador, mesmo de você que se acusa e que não se perdoa. Deus perdoa você. E Ele diz para você hoje: eu também não te condeno, porém vai e não peques mais. Esta é a mensagem do Evangelho de hoje que nós queremos viver profundamente nesta Santa Missa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. cançãonovaplay.com. Assine já!